Você já imaginou um senador dos Estados Unidos ameaçar sancionar um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil? E se eu te dissesse que isso já está acontecendo e que, nos bastidores, há um cabo de guerra diplomático entre Washington e Brasília, com consequências diretas para a nossa democracia? Enquanto o STF se fortalece internamente e mantém firme suas investigações sobre atos golpistas no país, nomes como Eduardo Bolsonaro e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro voltam ao centro do palco político, agora sob o risco de acusações ainda mais graves. Neste vídeo, vamos mergulhar nos bastidores da mais nova crise institucional entre os três poderes, a interferência estrangeira do ZEA e a reação, ou falta dela, do Itamaraty. E claro, não vamos deixar de expor como a narrativa bolsonarista tenta transformar réus em vítimas e confundir o debate público. Fica com a gente até o final e deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem precisa entender o que realmente está acontecendo no Brasil. Tudo começou com uma fala de Marco Rubio, senador norte-americano, um político influente na ala conservadora dos Estados Unidos. Ele sugeriu que o governo americano deveria aplicar sanções contra Alexandre de Moraes, ministro do STF brasileiro, acusando-o de violar direitos humanos. A base da acusação? As decisões judiciais de Moraes em investigações sobre atos antidemocráticos, censura de perfis e punições a envolvidos no 8 de janeiro. Do ponto de vista americano, ao menos da ala republicana, isso seria motivo suficiente para acionar a chamada Lei Magnitsky, legislação que permite sanções a estrangeiros acusados de abusos de direitos humanos. Para muitos brasileiros, a fala de Rubio é uma afronta direta à soberania nacional. Afinal, estamos falando de um juiz de uma Suprema Corte, agindo dentro da legalidade do seu país. Não estamos diante de um ditador de uma república autoritária. Estamos falando de um dos pilares do sistema judicial brasileiro. O mais curioso é que, até agora, o governo Lula reagiu nos bastidores, mas não publicamente. O Itamaraty, chefiado formalmente por Mauro Vieira, deixou que a diplomacia fosse feita em silêncio. Um movimento que não agradou a parte dos ministros do STF, que esperavam um pronunciamento mais firme. O STF, por sua vez, não ficou em silêncio. De acordo com reportagens da jornalista Daniela Lima, a maioria dos ministros do Supremo manifestou apoio irrestrito a Alexandre de Moraes. Um deles, inclusive, fez uma analogia que ilustra o nível da tensão. Imagine se um juiz brasileiro mandasse prender policiais americanos por deportarem imigrantes brasileiros no ZEUA. Soaria absurdo, certo? Pois é exatamente isso que esses ministros enxergam na proposta de sanção a Moraes, um ataque inédito à independência do judiciário brasileiro. O ponto central dessa reação institucional é claro, não se trata apenas de defender uma pessoa, mas sim de proteger o princípio da soberania nacional e o respeito às instituições democráticas. E neste momento, o STF se vê pressionado de todos os lados, por setores bolsonaristas, por parte da opinião pública e agora por forças externas. Para eles, permitir que uma sanção como essa ocorra seria abrir um precedente perigoso, a interferência de governos estrangeiros na justiça de outro país. Além disso, há um entendimento entre os ministros de que essa ofensiva americana não é desinteressada. Segundo um deles, há sim influência de big techs americanas interessadas em frear discussões brasileiras sobre regulamentação das plataformas digitais que tramitam no Congresso e têm apoio do STF. Enquanto o STF se fortalece, a oposição não perde tempo. Influenciadores e parlamentares bolsonaristas partiram para o ataque, acusando Alexandre de Moraes de ser o verdadeiro violador dos direitos humanos. Para esse grupo, a ameaça de sanções seria justa e merecida. Eles argumentam que Moraes estaria censurando vozes conservadoras, perseguindo adversários políticos e agindo como se estivesse acima da Constituição. A expressão usada por um deles é clara: o chicote mudou de mão. Em outras palavras, agora, quem estaria sendo punido ou prestes a ser, seriam aqueles que supostamente usaram o sistema para calar opositores, e isso é visto como uma vingança poética. O discurso segue uma lógica emocional. O povo está cansado, a Constituição foi rasgada, e agora Moraes e o STF estariam colhendo o que plantaram.
A ideia de fazer churrasco no dia da punição virou símbolo dessa retórica, transformando um processo diplomático grave em um espetáculo de revanche política. Mas o que está por trás desse discurso? Uma tentativa de deslegitimar as instituições democráticas e relativizar os atos antidemocráticos. Ao invés de discutir os crimes cometidos, desvia-se o foco para quem os investiga. A narrativa, embora frágil do ponto de vista jurídico, é poderosa no campo da comunicação. E é disso que essa estratégia se alimenta, da desinformação e da polarização. Diante de todo esse impasse, uma pergunta persiste: onde está a diplomacia brasileira? O Itamaraty, tradicionalmente discreto, tem sido criticado até mesmo internamente. Ministros do STF acreditam que após a fala de Marco Rubio, o Ministério das Relações Exteriores deveria ter reagido de maneira oficial. Uma nota pública, um pedido de explicação, algo mais contundente. Mas o que se ouviu foi o silêncio. Segundo fontes do próprio Itamaraty, o ministro Mauro Vieira preferiu atuar nos bastidores. A justificativa: diplomacia não se faz pela mídia. Ainda assim, parte do STF vê esse silêncio como fraqueza institucional, especialmente quando o alvo é um de seus membros. Além disso, há rumores de que quem realmente dá as cartas na política externa hoje é Celso Amorim, assessor especial de Lula para assuntos internacionais. Mauro Vieira seria apenas um executor protocolar. Essa ausência de uma reação pública acabou dando espaço para a narrativa bolsonarista crescer, dominando o debate em redes sociais e programas de opinião. No fim das contas, esse caso não é apenas sobre Alexandre de Moraes, Eduardo Bolsonaro ou Marco Rubio. O que está em jogo aqui é algo muito maior: a integridade do sistema democrático brasileiro diante de pressões internas e externas. Permitir que um país estrangeiro sancione um juiz por decisões tomadas em seu país é abrir um precedente perigoso para a justiça mundial. Hoje é o Brasil. Amanhã pode ser outro país que enfrente uma crise política interna e se veja pressionado por interesses internacionais. Por outro lado, o Brasil também não pode fechar os olhos para os excessos de qualquer poder, inclusive do judiciário. Há sim um debate legítimo sobre os limites da atuação do STF, especialmente em temas como censura e liberdade de expressão. Mas isso deve ser feito internamente, via Congresso, instituições e voto popular, não por meio de interferência estrangeira. E é justamente aí que mora o perigo. Quando o debate vira guerra de narrativas, a verdade passa a ser moldada pela ideologia, não pelos fatos. Hoje, muitos brasileiros estão tão descrentes da política que acabam torcendo por vinganças ao invés de soluções. Celebram punições sem entender as consequências. E nesse clima, qualquer um pode virar herói ou vilão da noite para o dia, dependendo apenas do lado em que está. Agora, tratando desse assunto envolvendo a Lei Magnitsky, imagine acordar um dia e descobrir que você, uma figura pública de alto escalão, foi transformado em um verdadeiro pária global. Seus cartões de crédito bloqueados, suas contas bancárias congeladas, viagens internacionais proibidas, empresas se recusando a fazer negócios com você. E não só com você, mas também com seus familiares, sócios e até com quem tenta encobrir seus rastros. Isso não é ficção distópica, é o que prevê a Lei Magnitsky. E sim, o Brasil entrou no radar. A chamada Global Magnitsky Act foi criada pelos Estados Unidos para punir com rigor indivíduos envolvidos em corrupção sistêmica e violações graves dos direitos humanos em qualquer lugar do mundo. Ela foi usada para atingir oligarcas russos, autoridades chinesas e militares de regimes autoritários. Agora, pasme, há quem diga que ela pode ser aplicada contra membros do próprio judiciário brasileiro. Mas o que seria grave o suficiente para despertar esse interesse americano? Segundo fontes próximas ao Departamento de Estado, a atenção se volta à suposta repressão judicial a opositores políticos, prisões questionáveis, bloqueios de redes sociais e uma série de atitudes vistas como abuso de autoridade, especialmente por parte de ministros do STF, com foco em Alexandre de Moraes. O processo não é simples e nem rápido. Para que alguém seja sancionado pela Lei Magnitsky, há um longo caminho burocrático, coleta de provas, entrevistas com testemunhas, pareceres do Tesouro, validação pelo Departamento de Estado.
Mas o que antes era apenas especulação, agora parece ganhar corpo. Fontes afirmam que o caso brasileiro já ultrapassou a fase teórica. As análises estão em andamento e nomes estão sendo mencionados. Um dos casos líderes nesse processo seria o de Felipe Martins, ex-assessor do governo Bolsonaro, cujas prisões e acusações levantaram suspeitas de perseguição política. Importante destacar, se alguém tenta driblar as sanções usando laranjas, contas de parentes ou estruturas jurídicas paralelas, o cerco se fecha, e rápido. Nos casos russos, por exemplo, a lei atingiu esposas, filhos, empresas de fachada e até advogados que ajudavam a lavar a imagem dos sancionados. No Brasil, isso poderia significar impactos reais sobre figuras do judiciário, empresários aliados, advogados de ministros e até familiares próximos. Não estamos falando de uma simples perda de visto americano. Estamos falando de bloqueio financeiro global, cancelamento de contratos internacionais e isolamento econômico. Algo que transforma qualquer autoridade em um radioativo diplomático. E o mais intrigante, essas sanções podem vir mesmo sem apoio formal do governo brasileiro. Basta que o governo do ZEUA entenda que há violações sérias em curso e haja elementos suficientes para agir. No fim das contas, a pergunta que fica é: será que o Brasil realmente completou o bingo da Magnitsky? Ou estamos diante de mais um episódio onde os bastidores da política são usados como munição em uma guerra de narrativas? Estamos em um momento decisivo. As instituições precisam de coragem para se manter firmes diante da pressão. A diplomacia precisa de postura. E nós, cidadãos, precisamos de discernimento. Não podemos nos deixar levar por narrativas fáceis nem por soluções mágicas. O que está em jogo não é apenas a reputação de um ministro ou o destino de um ex-presidente. É o futuro da democracia brasileira. Se você chegou até aqui, já entendeu que esse caso é muito mais complexo do que parece. Então compartilhe esse vídeo, envie para aquele amigo que ainda acredita em manchetes sem questionar e ajude a manter o debate público no terreno da razão, não da vingança. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Você acha que o Brasil deve reagir às ameaças de sanção ou que o STF passou dos limites? Até o próximo vídeo.